Olá, meu povo abençoado. Vim aqui compartilhar com vocês a minha devocional de hoje, que se encontra em Êxodo 15, do versículo 22 ao 27. A palavra que eu tenho para você é: Deus faz acontecer. Nesse momento aqui, Moisés tinha acabado de abrir o Mar Vermelho e passado pelas águas. Mas, ao nesse caminhar, Moisés estava com o povo que já estava andando por horas e eles sentiram sede. Então, Deus direciona Moisés até um lugar chamado Mara. Lá havia águas, porém águas amargas. Até então, que aqui a Bíblia relata que era um local amargo. Mas o Senhor leva Moisés até lá com o objetivo de mostrar a grandeza dele, ainda para com o povo do Egito. E ele vai, e quando ele olha, ele pede ao Senhor, uma direção. E o Senhor mostra para ele um galho. E ele pega esse galho e joga sobre a água. Ao jogar, o graveto sobre as águas, ali se torna uma água limpa e doce. Esse processo faz com que Moisés sacie a sede do povo naquele momento. Mas o que mais me chama a atenção é que, logo depois do povo ter passado pelo mar, eles ainda murmuravam. Murmuravam, sentindo fome, sentindo sede. E esse tempo que nós temos vivenciado é um tempo do egocentrismo, né? A pessoa que só pensa em si, né? Tudo gira em torno da pessoa. E lá com Moisés também foi assim. Ele viu pessoas murmurando perto dele, pedindo muito mais. Quando o povo murmura, Moisés se viu desmotivado, né? E, às vezes, deixamos de viver a totalidade da promessa do Senhor nas nossas vidas porque murmuramos antes do tempo. Mas no processo, dessa caminhada, Deus direciona Moisés a lugares pontuais. O primeiro, ele direciona Moisés a Mara, que é um local onde tem águas amargas, mas ele faz ali a água se tornar doce, Logo após isso, ele direciona Moisés até Elim, que é uma terra onde há água, fonte de águas doces, e também onde há palmeiras. Antes de Canaã, o povo passou pelo deserto. Eu vou citar alguns exemplos que a Bíblia nos dá como referência alguns tipos de processos. José, antes de ele ser governador, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi feito como escravo. José foi preso e ainda foi esquecido, por 11 anos. Então, depois disso, o Senhor trouxe à memória José, lá na prisão, através de um sonho de Faraó. E eu não poderia esquecer de Moisés, Moisés, antes dele ser representante do povo de Deus, Moisés foi um príncipe no Egito, que foi encontrado, pela princesa, foi criado por ela, e ali Moisés tinha conforto, estabilidade e riquezas. Porém, o plano que o Senhor tinha para ele era acima de todas essas coisas. Ou você toma a decisão, de você andar do lado de Moisés, e aprender com Moisés, ou você, ao longo da caminhada, você vai murmurando e sempre pedindo algo a mais a Deus, O que eu tenho para te falar nessa manhã, nesse dia, é: não murmure. Por mais difícil que esteja e parecendo a situação, não murmure. A Bíblia nos relata que Moisés tinha pessoas pontuais na vida dele. Pessoas que não estavam do lado dele simplesmente pelo que Deus podia oferecer, mas sim sobre o que Deus podia derramar, E esse alimento vinha dia após dia, O Senhor não abandonou o povo em nenhum momento. Moisés tinha Josué e Calebe, pessoas que decidiram caminhar ao lado de Moisés com o intuito de aprendizado. E a pergunta nesse dia é: ou você quer andar com Moisés e aprender com ele, ou você quer murmurar como o povo? Às vezes, queremos murmurar, para Deus, coisas que estamos vivendo agora, passando agora, mas esquecemos que já pedimos ela há muito tempo atrás para o Senhor. Eu vou te falar uma coisa: existem promessas que achamos que veremos acontecer, mas não veremos. Os nossos filhos contemplarão, o filho dos nossos filhos contemplarão. Mais à frente, em Josué, capítulo 1, Josué é levantado, como representante do povo de Deus. Josué, ele aprendeu com Moisés com muito amor. Josué preferiu andar ao lado de Moisés com o intuito de aprendizagem. O Senhor fala com Josué. Olha o que ele fala: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa palavra foi derramada sobre a vida de Josué, mas o Senhor também está derramando sobre a sua vida nesse dia. Não se espante, o Senhor é contigo e o Senhor faz acontecer no tempo dele, no momento dele. Às vezes queremos correr atrás da nossa promessa e que essa promessa seja agora, mas não é agora. Possa ser que seja daqui a 11 anos, 10, mas essa promessa vai acontecer. Então, pega essa palavra, guarda no seu coração e que ela te confronte dia após dia, tá? Era isso que eu queria falar pra vocês aqui, era isso que eu queria transmitir pra vocês nesse dia. Um beijo e até mais.